Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita chacota. E eu tenho a força! Puta merda, você tá hoje em... Como já dizia o He-Man. Quase me matou já 2 vezes do coração hoje. Teve um momento susto aqui em casa, involuntário. Mentira, Volto a dizer que é mentira, involuntário. foi proposital. Não foi nada de proposital. Enfim, gente, muito obrigado por você ter dado play em mais um episódio desta nova temporada, temporada 2026 do Imagina Se Pega no Olho. O seu, meu, nosso. Mais nosso do que seu, mas se você quiser considerar seu, também pode. Se você quiser colaborar para isso, melhor ainda. Enfim, financeiramente, quer dizer, né? Podcast gravado na sala de casa, podcast da família brasileira, mas não da família tradicional brasileira, né? Enfim, valeu pela nossa pequena, porém fiel audiência, pequena que está crescendo a cada dia, isso está sendo muito legal. Tanto nas plataformas usuais de streaming quanto no YouTube, né? Tá tendo um crescimento, a gente está gostando demais. Muito obrigado você que escuta a gente, não importa aonde você escuta. Enfim, eu abri falando, eu tenho a força, tal qual o He-Man dos Mestres do Universo, porque o lançamento do trailer da versão live action, da nova versão live action dos Mestres do Universo, só foi talvez uma pecinha do quebra-cabeça pra gente montar o tema deste episódio aqui. Porque as outras pecinhas foram se formando a partir do quê? Do Big Brother Brasil, da atual edição incendiária do Big Brother, né? 2026. Na verdade, você aproveitou que saiu o trailer do He-Man. Tudo junto. É gravado, que agora já vai tá com data marcada, que é 5 de junho. E Mas o Big Brother Brasil que a gente tá falando... as tensões do Big Brother com Jonas e Luciano e Juliano. E na verdade, assim, o Big Brother que hoje está sendo considerado uma das melhores edições dos últimos anos, que o Big Brother nos últimos 4 anos talvez, enfim, qualquer coisa, tem sido absolutamente flopado, né? Mas agora tá babado, confusão, gritaria, tiroteio, dedo no cu. Grito no cu e dedaria. Enfim, mas a gente juntou alguns casos para falar sobre masculinidades. E aí, principalmente a tal da masculinidade frágil, que é um assunto que não é novo, mas obviamente ele explodiu, né? Ou seja, o Big Brother serve para isso. A gente esquece, né, que o Big Brother serve para isso, né? Experimento social. Ele é um laboratório, né? É um laboratório involuntário, né? As pessoas que estão lá dentro são ratinhos. É isso. E a gente observa o comportamento delas. E muitas vezes reflete o comportamento que tá aqui fora. Muitas vezes não. A maioria das vezes reflete o comportamento daqui de fora, né? Tem maiorias lá dentro, tem performances lá dentro, né? Tem o vilão da casa sempre. Exato. Tem o mocinho da casa, tem o gostosão, tem a gostosona, sempre tem aqueles personagens que são estereótipos que a gente aponta, assim como aqui fora. O Thiago acabou de ler um livro incrível sobre isso, que eu também já li. Sim, O Animal Social. O Animal Social do Elliot Aronson, que ele gravou. Não gravou nada, que é um livro, não é um podcast, né? Na verdade, ele tinha escrito esse livro já há alguns anos atrás, e ele fez uma versão atualizada agora com o filho dele, que é o Joshua, que também virou cientista social por causa do pai. E é um livro... psicólogo social. Enfim, é isso. E no fim, e ele fala muito ao longo do livro, né, da importância de tratar isso como uma ciência, né? Ou seja, tratar a psicologia social como uma ciência. Você criar, na verdade,
tópicos que você possa de fato comprovar mesmo, exato. né? Com Não é nada, não é nenhum experimentos. achismo, exatamente. É tudo empiricamente provado, entendeu? Feito testes, e aí o Big Brother não é, claro, não é nenhum teste, não tem ninguém patrocinando esse experimento, que a gente não sabe, fora Endemol, mas acaba se tornando, porque a gente observa. Então você aí que se acha muito superior intelectualmente de não assistir Big Brother, fique sabendo que quando você assiste Big Brother, você aprende mais sobre a sociedade na qual você vive. Exatamente. Bom, antes de mais nada, a gente está falando aqui sobre masculinidade frágil. É importante a gente estabelecer uma diferença, ainda que elas estejam obviamente conectadas, a gente vai explicar o porquê, mas a diferença entre a expressão, né? Masculinidade frágil e masculinidade tóxica. A masculinidade frágil é basicamente quando se manifesta aquela sensação de que qualquer coisa pode servir como uma ameaça à masculinidade. Então, por isso que ela é frágil. O cara se sente menos homem, entre aspas, por qualquer coisa. Sei lá, o fulano... Durante muito tempo, a gente acha que não... Você quer uma coisa muito básica, gente? O número 24. Eu ia falar da cor rosa. Mas é isso aí. Meu, que é ainda mais idiota do que a cor rosa. Tipo, eu tô na mesma... Sei lá, tô no mesmo patamar. Mas o número 24, o cara, sei lá, você pega o bingo e o cara tirou o número 24. Ele tá precisando... Pra bingar, ele precisa falar 24. Não fala porque 24 é número de viado. É número do viado, que é... No jogo do bicho. No jogo do bicho, E logo vão pensar o quê? Que ele é viado. Olha... Ou melhor, ele pensa que alguém vai pensar, né? A masculinidade é tão frágil a ponto disso, a ponto dele achar que se ele usar cor de rosa, alguém vai achar que ele é gay, porque ele usa cor de rosa, que é uma cor... meninas usam rosa, meninos uma usam cor azul. Tradicionalmente ligada ao feminino e tal. Meninos usam azul, meninos usam drogas. Como já diria a Damares. Mas, gente, assim... isso é coisa do passado. Não é não. Gente, tá? queria que fosse. Queria muito que fosse, mas não é não, tá? Tem muita gente que ainda pensa assim, muita gente. Então esse é um exemplo de masculinidade frágil. E que ela vai se tornar uma masculinidade tóxica quando a pessoa se debruça tanto sobre esses exemplos para construir a imagem do que é ou não ser homem, a ponto de tentar definir com isso também o que é ser mulher. E, portanto, quais as diferenças e, principalmente, quais são as vantagens que o homem deve obrigatoriamente ter sobre a mulher. E assim, eu falei isso quando a gente estava discutindo a pauta de hoje, eu já falei isso pro Thiago e eu volto a falar aqui ao vivo. Quando você fala masculinidade tóxica, você logo passa a... isso compreende que existe uma masculinidade saudável. E pra mim isso não é real, porque masculinidade é uma construção, assim como feminilidade. Exato. Homens trans, mulheres trans. Exatamente. São construções sociais, são construções. Leiam Judith Butler, né? Então são todos esses signos aí que são percebidos como sendo masculino e feminino, que na verdade taxam, né? Que na verdade engessam, que é ao meu ver isso, engessa. Sim, né? sim. Como, né? Restringe como um homem e uma mulher devem se comportar. Exatamente. Essa coisa, energia masculina. Eu já ouvi bastante. Eu tive uma psicóloga que falou isso pra mim. Eu estava com um casamento em crise, um dos meus casamentos. E eu fui na psicóloga, fui na psicóloga, ela era minha psicóloga. E eu tava contando pra ela toda a questão. Ela falou assim, você tem uma energia masculina muito forte. Ai, Jesus. Você é muito independente, você precisa ser mais dependente dele. Você precisa mostrar pra ele que você depende dele de alguma forma. Do tipo, quase falando pra ele, pede pra ele abrir as potes de palmito pra você. Sério, gente, nesse nível. Eu fiquei olhando pra cara dela e falei... Eu fiquei sem saber o que falar, eu fiquei em choque. Logo, acabou o casamento, ou seja... não segui os conselhos dela.
No fim, a necessidade permanente de validação, ou seja, a coisa do isso é coisa de homem, isso não é coisa de homem, acabam sendo a principal característica, acaba sendo, né, a principal característica do que é uma masculinidade frágil. Vamos dar um exemplo mais prático desses recentes, por isso que a gente estava falando aqui? Vamos. Primeiro de tudo, Big Brother Brasil 2026. O corpo como campo de batalha. Até escrevi essa frase. Basicamente, em um certo momento, estava lá menino Matheus, arrombadíssimo, um dos caras mais escrotos que já passaram pelo Big Brother, com um discurso absolutamente pincelado de homofobia, enfim. Estava lá em um certo momento, uma cena que não foi ao ar, mas a gente sabe ao ar na edição final, né, que passa na TV aberta, mas a gente sabe que o Big Brother ele é consumido hoje muito mais fora da TV aberta do que dentro, né? As pessoas estavam lá, elas acompanham o tal do pay-per-view e aí elas pegam trechos do pay-per-view e vão jogando nas redes sociais e isso vai viralizando e a conversa fica uma conversa constante, né? Para muito além dos episódios que passam na TV. E aí estavam lá os caras, depois de lavar a roupa, estavam dobrando as roupas e separando as cuecas de quem era de quem. E aí um dos caras estava lá olhando e falou, pô, a minha cueca tá com uma freadona. Né? Você sabe o que eu tô querendo dizer, né? Pessoa que está escutando. Enfim, e aí o tal do Matheus falou, pô, eu não posso usar nunca branco, nem cinza, nem uma cueca clara, porque minhas cuecas ficam sempre com uma freada. Esse silêncio, ele foi proposital para você que está aí do outro lado pensar no que esta frase quer dizer. Que esta frase quer dizer, com o perdão do meu francês, da minha pouca delicadeza, esta frase quer dizer que o cara está sempre com o cu sujo. Exato. Isso. Existe, gente, comprovação científica. Exatamente. Tá? Aqui no Brasil, por exemplo, existe um alto índice de câncer de pênis, por exemplo, tá? Porque os homens não lavam, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, em vários episódios aqui, inclusive que falava de gênero, em questão de gênero. Sim. Os homens não lavam o pênis direito, tá? E aí, porque eles não querem pegar no pênis, eles não querem... E a mesma coisa com o ânus, tá? Mesma coisa com o ânus. O ânus é ainda pior, porque o cara não lavar o pênis, ele está dizendo, meu pau é importante demais, ele tá limpinho, então eu não preciso lavar ele. Eu aprendi a lavar o meu próprio pau na escola, lavar direito, né? Lavar do jeito que se deve. Tem um jeito específico para se lavar. Se você é homem e não sabe, talvez seja o caso de aprender, né? Enfim, ainda mais dependendo da idade que você tem. Eu aprendi na escola, lá, acho que se não me engano era 7ª ou 8ª série, a professora de biologia da escola, que era uma querida, Márcia, um beijo, ela me segue nas redes sociais, ela vê os conteúdos que a gente posta, inclusive ela é uma querida de tudo, e ela dava as aulas de biologia dela, de alguma forma, tinha conforme a gente foi crescendo, eu fui percebendo isso, ela tinha uma infusão de educação sexual, né? A gente não tinha uma aula de educação sexual, mas as aulas de biologia tinham um pouco isso. Claro. E aí, ela ensinou o jeito certo de se lavar. Perceba o que eu estou dizendo aqui. Quem me ensinou foi a professora de biologia, não o meu pai. Eu tive um pai super presente, inclusive na minha vida, mas meu pai reproduzia muitas coisas relacionadas ao machismo. Muitas. Né? À medida que eu fui envelhecendo, fui entrando em embates diretos com ele. Algumas dessas coisas foram caindo, outras não, mas enfim. Natural, né? Natural é conflito de geração. E o ponto é que o pênis, né? Os moleques da classe ficam... o pinto, vai lavar o pinto. Não sei o que, porque já achava o pinto... eu só tô fazendo xixi. Aí sai o xixi, eu dou uma chacoalhadinha, tá tudo certo. Eu transei. Saiu uma coisinha ali e tá tudo bem. Não precisa fazer mais nada. Passou um paninho e tá tudo bem. Mas o ânus é pior ainda. Porque as justificativas dos caras que não lavam o próprio cu e lavar... São muito sintomáticas, muito simbólicas. E não lavar o próprio cu, vejam bem. Eu estou falando lavar. Não é simplesmente você passar uma aguinha, jogar uma aguinha. Não, é lavar.
Lavar é lavar, é abrir o seu próprio cu, de novo, com sabão. perdão do meu francês, e passar sabão, tirar o que tem ali. Bom, enfim. E tem muitos caras que dizem, muitos mesmo, volto a dizer, isso não é exceção, isso é regra. A gente que tá ouvindo aqui, achando essa conversa muito louca, achando essa conversa absolutamente surreal. A Gabriela e o Thiago estão falando de lavar o cu. A gente que tá achando essa conversa esquisita, a gente é exceção. A regra é dos caras que acham que se eles fizerem isso, eles vão se tornar gays. Eles vão gostar. E aí eles vão se tornar gays. Olha, pra você ver o quão frágil é a masculinidade do cara. Eles vão gostar e vão se tornar. E por gostar, eles vão querer dar o cu. É isso. Em linhas gerais, é muito isso. Tipo, eu vou gostar porque eu gostei de pôr a mão lá, logo que vou querer enfiar o dedo, logo vou querer enfiar outra coisa aí. Olha a homofobia estrutural aí, gente! Mas é isso, né? Esse é um exemplo claríssimo, por exemplo, de homofobia estrutural e desse machismo que se reflete em questões de masculinidade frágil, né? Ou seja, é uma masculinidade tão frágil que o cara acha... Já começa assim, é engraçado, né? Que já começa pelo fato de que o cara não pode pensar na hipótese dele se tornar... Ninguém se torna gay, né? Mas enfim... não tem uma mágica. Da mesma forma que não tem a história do cara que se torna gay, não tem o cara que se torna heterossexual. Não tem uma chavinha, né? Não tem vira gay. Não tem uma cura. Não é tipo Mulher Maravilha que você vira. Não tem a cura gay, então não tem a cura hétero, né? Não As existe pessoas isso nascem também. assim, tá, gente? As pessoas nascem assim. Mas o cara acha que ele já acha que é ruim ele descobrir que ele sentiria prazer pelo ânus, o que não tem nada a ver com ser ou não gay, tá? Nada a ver, rigorosamente nada a ver. Assim, tem muitos casais héteros que descobrem essa como mais uma forma de prazer entre eles. Exato. Tem nada a ver com ser gay ou não. Mas pra ele, sentir prazer pelo ânus vai fazer ele ser gay. Se ele se tornar gay, ele deixa de ser homem. O que é uma bobagem sem tamanho, porque homens gays continuam sendo homens. Exato. Esse é o só a grande preferência sexual deles que muda, né? Aí se diz homossexual, eles preferem outros homens, mas eles continuam sendo homens. Inclusive, conheço gays extremamente masculinos. É claro. Assim, dentro do código masculino que a gente vê. Assim como tem a gay afeminada, tem o gay super masculino. Que se a pessoa não chega, que é um preconceito também, se a pessoa não chega pra mim e fala, eu sou gay, eu nunca imaginaria. Exato. Nunca imaginaria. Né? E eu conheço vários, assim, né? Mas assim, isso também, o BBB teve essa questão da cueca freada, mas teve outras questões do Jonas com o Juliano, por exemplo. Que aí a gente entra na questão da sensibilidade emocional. Dando só um contexto pra quem não tá acompanhando a porra do Big Brother, o Jonas é um ex-participante que voltou agora, né? Foi convidado outra vez, que é basicamente o Johnny Bravo. Imagina o Johnny Bravo, é um cara grandão, fortão, loiro, bonitão, pá, que as pessoas chamam ele de Jonas 22, porque tinha toda uma piada a respeito... 22 centímetros de pau. Tem toda uma piada a respeito do tamanho da piroca do moço, não sei o quê, mas muito rapidamente ele, de um cara que as pessoas tinham certa simpatia pela timidez, pela piadinha envolvendo o tamanho da piroca dele, não sei o que, rapidamente as pessoas pegaram uma antipatia dele. Por quê? Porque ele começou a entrar em embates lá dentro com o Juliano Floss. Juliano Floss, se você não sabe também, é um menino, né? Magrinho, franzino e tal. Da internet, ele ficou famoso fazendo dancinha no TikTok, por exemplo. Participou do Dança dos Famosos. Exato, participou do Dança dos Famosos e agora ele tá mais famoso ainda porque ele é o atual namorado da cantora Marina Sena. E pronto. Tá? Então tá feito o contexto. E ele tá no BBB. E eu vou pagar minha língua aqui porque eu sempre falava, nossa, esse moleque, credo, esse moleque. Não conhecia o Juliano Floss. Ele foi uma das pessoas que mais me conquistou aí dentro desse BBB. Ele é incrível. Essa opinião, obviamente, dura 24 horas no máximo, né? É isso. Mas assim, até então ele tem se mostrado um cara sensacional. Eu digo Big Brother porque em se tratando do Big Brother, de um episódio pro outro, você pode fazer alguma coisa alguém. ele pode fazer alguma coisa que me decepcione, mas até então ele tem tomado atitudes super legais, corretas, entendeu?
Mas também, quão grande vai ser essa decepção, aí depende também, né? Até agora ele não foi racista, até agora ele não foi... tem umas opiniões certas. Exatamente. Sim. Não foi racista, não foi classicista, não foi nada disso. Tipo, foi uma pessoa super... Sim. Né? E aí ele, o Juliano, começou a entrar em embates com o Jonas, embates de jogo, de estratégia de jogo. Só que o jeito que o Jonas, as pessoas passaram a chamar ele de quinta série. Por quê? Porque o único jeito... Foi Ana Paula Renault. E aí virou o apelido dele. Ele era o Jonas 22, passou a ser o Jonas quinta série. Por quê? Porque a única estratégia dele para discutir lá dentro do Big Brother com o Juliano é a seguinte: ai, franguinho, Menininha. ai, menininha, Vai chorar? Vai chorar, progesterona. Ou seja, tá Excesso faltando testosterona aí pra você, hein? Ou seja, pra ele, a única forma de deslegitimar, gostei que eu consegui falar, numa respirada só, deslegitimar, né, o adversário dele numa discussão é dizer que aquele cara é feminino, de acordo com os códigos pelos quais se entendem o macho, né? O Juliano vive dançando e o Babu, caso você não se lembre, Babu Santana, tá? Ator, que também já participou do Big Brother, que foi um dos intérpretes do Tim Maia no cinema, inclusive as pessoas lembram muito dele por causa disso. Recentemente teve um filme brasileiro espetacular chamado Oeste outra vez. Ele tá agora no Big Brother, retornou também ao Big Brother. E o Juliano e o Babu criaram uma amizade meio improvável, assim. E o Juliano vive numas dancinhas quando estão tocando música lá dentro, não sei o que, e o Babu fica acompanhando eles. Parece uma dupla meio... As pessoas falaram que eles parecem meio Timão e Pumba, né? E aí o tal do Juliano começou a escutar do Jonas umas coisas do tipo, essa dancinha aí, não sei não. Esse shortinho que você usa, não sei não. Ou seja, ele nunca diz. Nunca diz. Só sugere. Ele fica só falando, ele nunca diz, seu viadinho. Mas ele sempre fica com essas sugestões, de novo, esses códigos, essas metáforazinhas, que, cara, são uma violência, né? É uma violência de qualquer forma. É uma violência simbólica. Que é a coisa da metáfora do poder, assim, né? Eu sou foda pra caralho, porque eu sou grandão, fortão, sou musculosão, tô aqui na academia levantando uns pesos, a mulherada gosta de mim, eu sou galã e o caralho. Ele mesmo, inclusive, foi esse Jonas, inclusive, foi um dos caras que passou um dos momentos mais patéticos que se pôde ver na TV, que era o momento em que ele disse que estava sofrendo bonitofobia. Exatamente, ele falou, não sou só um rostinho bonito, vocês têm que entender que eu sou muito mais que isso. E aí, cara... Preconceito contra homens bonitos, veja contra você. Homens bonitos. E aí, grande parte do Brasil, que é totalmente machista, reproduz machismo, inclusive mulheres que procuram validação da sociedade, querem ter um homem do lado, não querem ter só um companheiro, elas querem ter a validação de ser a escolhida, né? Fui escolhida por alguém. Foda-se se alguém tem bom gosto ou não, né? É uma pessoa decente ou não, mas eu fui escolhida. Logo, eu sou válida. Sim. Porque eu valho a pena. Eu não tô sozinha, né? É isso que tá por trás de toda essa questão da mulher procurar um companheiro, na verdade, né? Mulheres héteros, no caso. Procurar um companheiro. Porque sabe que a nossa sociedade é machista e valida uma mulher que tem um homem. Se ela tem um homem, então logo ela é uma mulher. Ela não é uma mulher desgovernada, entendeu? Ela não é uma mulher selvagem, né? Que faz o que ela quer da cabeça dela. Tem um homem ali controlando. Correndo com lobos. Controlando, entendeu? Ali tem um cabresto, né? Então, pra sociedade, não, mas ela é casada. Ela não faria uma coisa dessa. Grande. Porra. Sim. Como se isso fosse indício moral de alguma coisa, né? Que tem de mulher casada aí fazendo barbaridades. A Flor da Elisa era casada e olha o que ela fez. Inclusive matou o marido. Enfim, essa é uma. Mas o que eu quero dizer é, existem vários fatores por trás de você ter um relacionamento. E muitas mulheres apoiam o Jonas. Muitas mulheres têm apoiado. Claro. Porque estão falando, não, um homem lindo desse, nossa, faria tudo. Aí você fica pensando, meu Deus do céu, olha onde vai a pessoa deitando pro cara. O cara fazendo a maior atrocidade, sendo burro, um idiota. Ele só vem se prova que precisa de esforço físico. Quando a prova que precisa de inteligência, não é. Mas esforço físico é óbvio que ele ganha. Porque o cara é
tem um baita corpo, é um cara quase atleta, né? Aí teve a própria ex-noiva dele que veio a público esses dias falar que, Isso não tô sabendo. porque ele é um homem maravilhoso, ele nunca me fez nada de mal. Que bom, hein? Parabéns por não ter feito mais do que a sua obrigação de ser humano, exatamente. né? Você queria que o quê? É o básico, isso é o pacote básico. Ainda bem que ele nunca fez nada de mal, mas também não fez ser tanto humano, bem né? assim. Que Senão bom. você estava com ele até hoje, né, querida? Mas uma coisa legal que acontece entre o Juliano e o Babu, por exemplo, é o fato de a gente enxergar entre dois homens, que acho que isso é importante, né? Ou seja, enxergar entre dois homens um tipo de performance de masculinidade que não é necessariamente essa masculinidade frágil usual. São caras que conseguem sentar para conversar sobre sentimento, sobre como eles se sentem. Esses dias eles, por exemplo, estavam conversando sobre One Piece, né, o anime, que enfim, um gosta, o outro gosta, o Babu até, algumas pessoas devem lembrar, ele foi numa dessas festas da Sephora, do Halloween da Sephora, fantasiado como um personagem de One Piece, muito legal, super elogiada a fantasia dele. E eles estavam discutindo, e a partir da discussão deles sobre o One Piece, eles começaram a discutir o quê? Capitalismo? Não, capitalismo, enfim, One Piece é obviamente um desenho comunista, caso você não saiba, mas a conversa é outra. Não, mas eles estavam, na verdade, discutindo basicamente sentimentos, relacionamentos, como homens, no fim das contas, né? Conversam, quer dizer, como homens conversam, como homens deveriam conversar. A gente sabe que, obviamente, não conversam entre si. A gente já falou aqui uma vez, inclusive, em um certo episódio, eu e a Gabi, que a gente teve, com o apoio do Minas Nerds, né, lá do site da Gabi e das meninas lá no começo, a gente teve uma roda de masculinidade, discutindo masculinidade, durante alguns anos. 15 em 15 dias. Chegou até um ano, acho que, de roda. Antes da pandemia, depois veio a pandemia. A nossa programação, obviamente, foi pra casa do caralho, mas a gente se encontrava uma vez a cada 15 dias para discutir questões relacionadas à masculinidade. O legal é que começou como uma roda, basicamente, de pessoas que eram as pessoas que se conheciam, né? Galera do mundinho nerd ali, quadrinhos, não sei o que e tal. E aí o negócio foi aumentando, passaram a vir pessoas mais periféricas, passamos a ter homens trans. Sim, e nada disso foi pensado e calculado. Essas pessoas simplesmente ficaram sabendo. Exato. E passaram a se frequentar, assim. Isso foi muito, muito legal. E que eu fico falando ainda que ele precisa voltar, viu? Tony, Luiz, que ouvem esse podcast, voltem com a roda de masculinidade. É mais do que necessário. Mas enfim, essa discussão entre eles, né? O Juliano e o Babu, assim, é muito legal, né? Você vê que eles estão ali, de fato, mostrando que existem outras formas. O masculino tem outras formas. Ser homem, entre muitas aspas, tem outras formas, né? Outra coisa também que foi achei sensacional, foi muito pontual, foi um tweet da própria Marina Sena, falando sobre o Jonas. É verdade. Falando assim, Jonas, desiste, você é um modelo de homem falido. Isso é sensacional, porque é isso. O que está acontecendo agora, a grande celeuma que está revolvendo nossa sociedade geral, gente, em geral, tá? Desde o começo do ano. Seja com os arquivos do Epstein, quanto uma conversinha que, em termos globais, é 0,000% importante quanto o BBB do Brasil. Mas olha o que está acontecendo. A gente está vendo um monte de modelos falidos caindo. Máscaras caindo. Pessoas sendo descobertas. Pessoas que você julgava. Caraca, de Deepak Chopra, gente, eu tô bestificada. Um guru espiritual. Exato. Falando lá, não, né? Porque Deus é uma construção. Meninas bonitas são realidade. Olha a frase que ele colocou. Se Deus é uma construção, seu picareta, o que você tá fazendo? Vivendo disso, iludindo pessoas. Pois é. Qual a diferença do Deepak Chopra pra um pastor de esquina aí que fala um monte de barbaridade pra pessoa ir pro céu? E abusa de meninas também? Nenhuma. Um Osho, né? Um Osho também, mas tô falando trazendo pra realidade brasileira, né? Sim, tipo sim. Assim.
sabe? Ou um João de Deus, por exemplo, que não era um pastor, era mas era um homem era um religioso sacerdote, de uma forma, né? espírita. Sim. Entendeu? É isso. E tem de tudo quanto é religião. É padre, é pastor, é rabino, é todo mundo. Tá? Não tô deixando ninguém de fora aí. Não, pelo amor de Deus, claro. A questão que é homem. É de isso. Deus, não é? E todos são homens. A única coisa em comum entre eles é, todos são homens. Exato. Né? Então, nem todo homem, porém, sempre um. Exato. Então, isso é muito, muito sintomático da gente prestar atenção nessas coisas. Esse modelo de masculinidade que a gente tinha na cabeça, essa nova geração, ela tá pondo abaixo. E uma coisa muito legal, eu como mulher, assim, e por ter passado por vários relacionamentos, inclusive relacionamentos tóxicos, eu percebo no Juliano uma pessoa extremamente emocional. Eu não vejo nenhuma fraqueza nele, pelo contrário, eu vejo muita sensibilidade, eu vejo que ele não tem medo de mostrar isso. Ele não é receoso por mostrar isso. E ele exalta sempre a Marina. Sempre que ele pode, ele fala, porque a Marina fez isso, porque ela é sensacional, ela é outra, blá, 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 blá. Ao contrário de certas pessoas lá dentro, por exemplo, o Cowboy, pra quem não conhece, que também é um ex-participante. Alberto Cowboy. Que é o cara rústico, cowboy, né? Aquele cara lá, né? Que a gente conhece. Modelo de agroboy tóxico, que ele não é nem boy quase, né? Já é um agroavô já. Que é isso? Exatamente. Mas ele o quê? Ele pegou uma menininha lá dentro, a Gabi, que se faz de sonsinha ali, se faz de criança, né? Tem toda infantilizada, ela vai pra esse lado, vou fazer uma panquequinha. Toda infantilizada pra esse lado, e ele meio que fala, você vai ser minha filhinha. Ai, tá bom, papai. E mamãe? E aí fica uma coisa esquisitíssima a relação entre eles, porque ela fica fazendo uns carinhos nele, e ele não fala nada, tipo, não, olha, cuidado, eu sou casado, tenho uma mulher lá fora. Sendo que uma das participantes foi passar a mão no abdômen do Juliano, e a primeira coisa que ele falou, não faça isso, porque eu tenho um relacionamento lá fora que pode correr risco por conta desse carinho aí. Não faz isso. Ou seja, o cara pôs o limite na menina. É assim. Não, e assim... E respeito à namorada dele. Sabe, gente? Coisas assim. E o Juliano, volta a dizer, acho que é importante reforçar isso, né? O Juliano é um homem hétero. Exato. Até a gente saiba, né? Não sei se ele é bi, mas... Pode ser bi também, mas é questão. Sei, mas... O acordo que parece que ele e a Marina têm é de monogamia. Foda-se, não sei se é flexível, se não. Não veio ao caso. A questão ia pegar mal. Exato. Entendeu? E aí ele falou, eu não quero que fico dito pelo não dito, então melhor não fazer. Não faça. Não faça isso. Enquanto isso, o cowboy tá deixando a outra fazer carinho, assim, ilimitado nele, assim, tipo, esquisito. Se eu fosse a mulher do cowboy, eu ficava de olho. Falando sobre essa coisa do, o outro lá, o Jonas, achar que ser homem pra ele, né, significa a testosterona, o cara grande, o cara forte, o cara másculo, o cara viril, a gente tem que falar, obviamente, do trailer que saiu, tem uma semana e meia por aí, do novo filme... Já que você falou de He-Man, né? Falei de He-Man justamente por causa disso, que é o do novo filme dos Mestres do Universo. Filme live action, né, que nós vamos ter, dos Mestres do Universo, que é do He-Man, né? O ator que faz o He-Man, o Nicolas Galatzini. Tem Galatzini, o sobrenome dele, enfim. Ele é, na verdade, um cara que fez alguns filmes adolescentes e tal, não sei o que, treinou, ficou fortão e não sei o que. Só que aparentemente, para algumas pessoas, não é forte o suficiente. Tanto é que o que não faltou em redes sociais, comentários feitos, obviamente, por homens, tá? O Nerdola padrão nunca nos decepciona em termos de decepção. Ele nunca nos decepciona em termos de decepção. Ele dizendo, esse He-Man é muito frango. Esse He-Man devia... Um sujeito, eu vi o cara falando, para
representar bem o personagem, porque o He-Man é um cara enorme, forte, Muito grandão. grande. Eles querem tipo aquele cara de fisiculturismo, sabe? Eles querem tipo um bonequinho, eles querem a reprodução do boneco, que tinha uns músculos que nem existe, sei lá. Não, mais do que isso, que o boneco nem era tão grande assim, se a gente parar pra pensar, mas falando Mas é como... do fisiculturismo. Então, mas eles estão, na verdade, as comparações que vinham sendo feitas são absolutamente reais. As comparações, um cara até escreveu assim, pra chegar no He-Man de verdade, o He-Man não existe, tá, gente? Ele é uma porra de um personagem. Ou seja, mas, enfim, não existe He-Man de verdade. Mas pra chegar no He-Man de verdade, dizia o cara, esse cara devia ter feito todos os esforços possíveis, até tomar um veneninho. Veneninho é anabolizante, bomba, tá? As comparações que estão sendo feitas do corpo do Nicholas Galaxine. Esse estão sendo feitas, com o corpo do Dolph Lundgren no antigo filme do He-Man, que é uma merda de filme, tá? Deixa a sua lembrança nostálgica pra lá. O filme é uma merda. Horrível mesmo. Horrível. Mas é o Dolph Lundgren, enorme, gigantesco. Ele era naquela época ele era fisiculturista, aquela história como toda. Era o Arnold Schwarzenegger. Como não era o Schwarzenegger, ele era um astro de filme de ação ali dos anos 80, comecinho dos anos 90. E a outra comparação, que é bizarramente surreal, não é nem com o He-Man do desenho antigo. Era com o He-Man da atual versão do Kevin Smith. O Kevin Smith fez aquele desenho e tal, não sei o quê, que é um desenho, acho que esses caras viram o desenho com a beira do cu. Com a beira do cu. Porque é um desenho que... Nossa madrinha Lívia. O He-Man é um He-Man enorme, gigantesco, fortão, mas nem de longe ele é o protagonista do desenho. A protagonista é a Teela, muito mais do que ele. Mas enfim, o fato é que, se for ver as imagens, a gente vai até usar essa imagem nas divulgações aqui do podcast para vocês entenderem, mas é um negócio desproporcional, gigantesco, com músculo na orelha, assim, saca? E aí a comparação, ele tinha que estar desse tamanho. Aí os caras usando a inteligência artificial pra tentar emular, na verdade, como seria o corpo ideal do Nicholas Krasinski como He-Man de verdade. Porque pra ser o He-Man mesmo, ele tem que ser forte, grande, viril. Exato. Olha a ideia que os caras têm na cabeça pra ser o He-Man ideal. O que eu quero ver? Eu quero ver esse He-Man. Por que você quer ver esse He-Man? Cheio de óleo no corpo, meio... Aquela tanguinha desse tamanho, assim, né? Meio o coisa lá, o mascote do Manowar, das capas do disco do Manowar, assim. Que é grande, forte, másculo, com uma espadona enorme, fálica na mão. Exatamente, gente. Assim, referências homoeróticas... overload. E o cara, se você for ver ele no trailer, ele tá fortão. Ele não tá que ele tá magrelinho, ele tá fortão. Não é um He-Man raquítico, gente. Ele é grande, ele é forte, mas é engraçado que as pessoas... Estas pessoas, né? Estas pessoas, estes homens que estavam reclamando disso, eu ouvi até um outro cara falando, esse cara, ele não tem corpo de fisiculturista, ele tem corpo de calistenia. Oi? Ele tem um corpo de calistenia, e qual é o problema do cara ter um corpo de calistenia? Também é uma prática física. Também é uma atividade física. Se criou, portanto, essa expectativa, né? Ou seja, é um pouco assim... Aí a gente volta um pouco para a cultura pop aqui, que é o nosso principal rolê. É um pouco dessa imagem que se tinha dos personagens masculinos, principalmente dos homens, né? Dos heróis, ali por volta da metade dos anos 90, quando surgiu a Image Comics, nos quadrinhos americanos de super-heróis, e todos os personagens basicamente eram bombadaços, tinham truculentos, tinham armas absolutamente gigantescas, fossem bazucas, fossem metralhadoras, fossem espadas, tanto faz. Todos eles tinham músculo até na gengiva, e isso fez com que naturalmente as outras editoras, leia-se aí a Marvel e a DC,
começassem também a entrar nessa vibe e todos os personagens, portanto, eram esses enormes, gigantescos, fortões, que foi o que me passou a me incomodar pra caralho, por exemplo, no meu personagem de quadrinhos de super-herói favorito, que é o Homem-Aranha. Eu comecei a ver os caras desenhando uns Homem-Aranha gigantescos, assim, forte pra caralho e tal, e eu ficava pensando... Como que ele consegue voar? Isso não é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um ginasta, ele é um atleta, ele é magrinho. Ele é Sacou? esguio, né? Ele é esguio, ele é o cara que... Senão ele não tem aerodinâmica. Não tem agilidade. Onde não tá tem- a agilidade? Mesma coisa entendeu? do Demolidor. E mesma coisa o Asa Noturna, É. por exemplo. Enfim, eles são personagens que O são próprio Batman. atléticos. É. Eles não necessariamente são fortões. Não é assim, tipo um sabe? lobo. Entendeu? Não é o Hulk. Não é o Hulk, não é um lobo. Mas a gente chegou um momento ali nos anos 90 que todo personagem era o Hulk em potencial. Sim. Todo personagem era o Hulk. Era muito enorme, gigantesco, musculoso, uma cabecinha minúscula E trocentos mil. e aquela história. E aquilo pros caras, pros moleques da minha geração, da geração da Gabi, era legal pra caralho, era incrível, é isso. Isso é que é o heróizão, masculão, fortão, viril e... Gente, pelo amor de Deus, saca? E fora que isso cria também aquela fantasia bizarra. A gente tá falando de masculinidade aqui, mas deixa eu só fazer um parênteses, porque isso também cria essa fantasia bizarra do corpo inalcançável. Né? E aí, assim, tanto quanto isso esses padrões, por isso que eu falo, o machismo, ele é tão ruim que ele faz mal, inclusive, pro próprio homem. É claro, sim. Entendeu? Ele não faz só mal pra mulher, ele faz mal pro próprio homem, né? Então, a padronização, na verdade, é nociva pra todo mundo, tanto pra mulher quanto pra homem. Pra mulher agora tá sendo a coisa do monjaro e de extremamente magra, né? E mesmo assim, com pouquíssimo... Agora vai vir uma onda aí de pouquíssimos músculos. Sim. A gente tá voltando pra questão de magreza extrema, tá? Pra mulheres. Pra mulheres. A questão que Isso. você olha de... Sabe aquela magreza extrema que teve nos anos 90? Tipo Heroin Chic, da Kate Moss? Que ela era só o pau de virar tripa no... Heroin Chick. Heroin Chic chama. A estética. Que parece que ela era drogada de heroína. Na verdade, ela era mesmo. O chique, é o chique da heroína. Não o chique da de heroína. garota. Chic. Tá? Mas a heroína chique. Saquei. Né? Ou seja, eu sou chique, eu sou magérrima, porque E uso heroína. eu uso heroína, exatamente. E sempre com aquela cara de meio drogada, sabe? Isso meio que tá voltando, tá? Isso tá de forma mais leve, mas tá voltando. E pros homens é outra questão também que virou essa coisa do culto ao corpo de uma forma extrema, assim, extrema. O cara o cara faz da academia o templo dele. Assim, eu preciso desesperadamente usar um Ozempic, usar um Monjaro aí pra não ter barriga, porque se eu tiver barriga eu sou um homem menos barriga, homem. O cara precisa ter músculo, o cara quer ser grandão, o cara quer ser grandão. Sim, a coisa do... Não pode ter um cara mais assim, normal, tipo uma pessoa normal. Atlética. Não, normal, não é nem atlético, uma pessoa magra, normal. Não, mas por Hoje exemplo... em dia não, você não vai na academia, mano? Pô, que bracinho é esse? Bracinho de frango? Sim. Perninha de frango? Como assim, cara? Ninguém é obrigado a ficar definido, Você tá louco? Tem gente que não quer, tem gente que quer ter o corpo ok. Se a pessoa tá dentro de um peso que é ok pra ela, não tá doente, não tá abaixo de peso, não tá com anemia, não tá com problema nenhum, ela tá ótima. É a mesma coisa se ela tiver também um pouco acima do peso. Se isso não tiver dando nenhuma, como é que fala? Não tendo nenhum impacto na saúde dela, tá ótimo. Sem dúvida. Você fez todos os exames, tá lá, tá acima do peso, mas fez todos os exames, tá tudo bem? Triglicérides, colesterol, tá tudo bem? Então tá ótimo. Ué? Por que essas questões... Eu vou fazer, obviamente, essa pergunta aqui pra Gabi, porque estamos... E pra mim mesmo, né? Que estamos aqui os dois, mas obviamente você que está escutando aí do outro lado, sinta-se absolutamente à vontade para responder isso, seja nos comentários do YouTube ou do Spotify, seja nas redes sociais, marcando a gente, enfim, não sei o quê. Mas por que essa questão de o homem que é frágil
né? Ou seja, o homem que fala sobre as suas... sobre os seus problemas, sobre os seus defeitos, admite seus defeitos, admite os seus medos, né? Por que o homem que de alguma forma se cuida, e é que eu não tô falando só do cara que era o... Como é que era o nome? Que era o cara que se criou lá, do cara que se cuidava demais, assim, que é metrosexual. Não é o cara que é metrosexual. Nem existe mais isso. Enfim, não é isso, não é esse o ponto. Porque hoje em dia os caras também se cuidam, né? Os caras se cuidam, porque existe esse culto ao corpo. Então, mas o que eu tô falando de cuidar é cuidar da cabeça. É cuidar, é o cara que faz terapia. Ou seja, porque tem aquela história também de, não vou fazer terapia porque isso é mostrar fraqueza ou qualquer coisa que o valha. Por que eu não sou louco? Que a vulnerabilidade, no fim das contas é um pouco isso, por que a vulnerabilidade ainda assusta tanto? Eu vou dar um exemplo aqui, meu, tá? Durante um tempo, eu meio que me forcei a cumprir um papel enquanto homem, enquanto parceiro, que era um papel que eu enxergava que deveria ser o papel do homem dentro de casa. O homem que se estourou um cano, ele sabe ir lá e resolver. É o cara que sei lá, sabe subir uma parede com tijolo e o caralho, não sei o quê. É o cara que sabe dirigir, é o cara que sabe... que isso significa você ser o provedor, isso significa você ser o cara que é o cara que é um líder da família, blá blá blá, não sei o que, e que é o cara que... Esta é a forma de... Esse é o único jeito de você mostrar cuidado para com as pessoas que você gosta, com a família, não sei o que. E que em um certo momento eu entendi que isso era uma bobagem. Porque eu não sou assim, eu mostro cuidado de outras formas, eu cuido das pessoas que eu amo de outra forma. Eu não sei dirigir e eu não gosto de dirigir, não gosto de carro. Sabe a coisa de, todo homem gosta de carro. Eu não gosto, acho uma merda, acho um saco. Não tenho carteira de motorista, acho conversa sobre carro um saco, acho... não tenho interesse nenhum em automobilismo, não tenho interesse nenhum em marcas de carro ou qualquer coisa que valha. Eu dentro de casa, eu sei fazer o básico para me virar como um ser humano... dessas coisas de consertar casa, eu quero dizer, né? Não tô falando de cozinhar nem nada do gênero, mas pra poder viver... Cozinha. Sim, mas tô falando dessas coisas que em tese que se pensa que um homem deveria fazer. É o cara que sabe, por exemplo, quebrar uma parede e consertar o cano. Não, eu não sei, eu não sou encanador. Então, eu não sei. Se eu preciso fazer uma parada dessa, eu sei resolver o básico dentro de casa. Se eu preciso de uma parada dessa, eu chamo um especialista, um marido de aluguel amarradão, zero problema para o meu ego masculino. Mas por que isso ainda incomoda tanto? Por que essa vulnerabilidade, mostrar-se vulnerável ainda incomoda tanto o homem? Sabe por quê? Porque pra ele, o registro de vulnerabilidade que ele tem na cabeça é quem? A mulher. No final das contas, é tudo culpa do machismo. Aí sabe aquela carta do é tudo culpa do capitalismo? Então, é tudo culpa do machismo. Porque quanto mais vulnerável ele se mostrar, mais parecido com uma mulher dentro da cabeça dele ele vai ser. Justamente. Então, olha isso. Tanto é que, qual o problema dos homossexuais que são afeminados? Os héteros têm raiva porque eles parecem com mulher. Justo. Porque eles mostram o quê? Mostram fragilidade, mostram delicadeza. Sim. Né? Sim. Então, assim, quanto mais parecido com uma mulher, mais o homem tem raiva. E assim, vamos lembrar, gente, que esse padrão de virilidade que a gente tá falando aí, de masculinidade, ela é totalmente galgada no... É difícil isso que eu vou falar agora, mas ela é totalmente galgada no padrão romano. Lá, clássico. Que é da onde quem bebe também? Os fascistas. Os fascistas bebem do padrão romano de homem. A saudação romana. Entendeu? A saudação romana. Então, tudo isso. Esse modelo de masculinidade, de poder, de conquista, de presença, de ser uma pessoa cativante, de ser o grande César, Ave César, é um padrão romano. Que ao longo, né, eu tô falando pelo viés da filosofia, né? Que eu sempre vou.
ao longo dos séculos ele foi sendo questionado, às vezes não, às vezes exaltado. Os gregos super também falavam sobre isso, mas não necessariamente mostravam que a força bruta era a chave de tudo, mas não, era a virtude, né? Aristóteles, por exemplo, falava que o homem viril, o homem ele sempre procurava a virtude. E a virtude era o quê? Uma justiça. Um homem justo com os seus, com ele. Então era um outro tipo, outras leituras foram sendo feitas, né? Nietzsche falou bastante sobre masculinidade também. E aí a gente chegou aonde? A gente chegou em Foucault, que foi o cara que era homossexual e um cara que quebrou essas hegemonias, né? Quebrou essa ideia de masculinidade, o que ela trazia, e aí veio trabalhando tudo isso, mostrou por A mais B que tudo isso era uma construção também que ia fazendo mal pro próprio homem. Sim, ainda faz. E aí vieram as mulheres, óbvio, a Simone de Beauvoir, a Judith Butler, um monte de gente que acrescentou a essa coisa. Mas é isso, é um padrão romano. Olha o quão arcaico é essa coisa que tá na nossa cabeça. Sim. Bom, você que está escutando a gente aqui, você que é homem, a gente tem os números aqui, né, que a gente tem acesso, nos mostram que a nossa audiência é bem meio a meio. Meio homem, meio mulher, assim, quase 50% um ou outro. Às vezes dá uma variada, mas no geral acaba ficando... Então você que é da metade masculina que está escutando este podcast, escute um outro homem dizer para você: amigo, repense o tipo de homem que você quer ser e o tipo de homem que a sociedade, que o mundo espera que você seja. De verdade, assim, pensa, você tá sendo apenas tão somente o que... Você tá reproduzindo o padrão? O pai, o avô, o bisavô, o tataravô eram. E eles aprenderam, a única forma que eles aprenderam a ser era assim, você tá só reproduzindo isso, ou você está sendo de fato o que você quer ser. Que eu descobri em um certo momento que eu estava reproduzindo uma coisa que eu não queria ser. Não era eu. Era o que a sociedade esperava que ele fosse. Não era eu, ponto, assim. Então... E assim, eu vou deixar isso bem claro aqui, tá? Assim como a gente fala para as mulheres quebrarem ciclos, quando a gente fala ciclo quebre o ciclo. Não seja você uma reprodutora do ciclo que vem vindo da sua vida. Não seja igual a sua mãe em certas coisas, né? Porque tem coisa que é óbvio, nem todo mundo tem só coisa ruim, tem coisa boa também. Sim, pelo amor, né? Sim, tô falando de ciclo de violência, tá, gente? Então, assim, não seja igual a sua mãe, não aceite certas coisas que ela aceitou, não aceite certas coisas, assim como ela não aceitou certas coisas que a sua avó aceitou e foi quebrando, você quebre também. Quebre coisas que a sua avó fazia, que sua mãe fazia. Quebre o teu ciclo nessa vida, agora. E eu vou te falar, essa revolução está acontecendo agora com a grande questão do que é masculinidade, qual que é a nova masculinidade. Os homens estão entrando em crise, vamos todos subir a montanha para achar a própria masculinidade, né? Nota mental, não suba montanhas. Ou subir a montanha, pode ser Brokeback Mountain, não. Pode ser boa. Tudo bem, aí se for isso tá tudo certo, mas... Mas né? Não, tô falando, novamente, todas essas coisas de legendários, novamente é o homem desesperado tentando se agarrar a velhos modelos, porque eles têm medo. A mulher não está mais aceitando o homem desse jeito. E isso está causando uma revolução nos próprios homens. Eles estão ficando desesperados. Eles estão ficando... Como assim? As mulheres não me querem mais? Como assim? Tudo que eu lutei pra ser não é mais isso. Mudou as regras. Como assim? As mulheres, você aí que tá ouvindo, seja uma dessas mulheres. Tá crescendo cada vez mais o movimento do celibato involuntário das mulheres aí. Né? Na verdade. Ou voluntário, pelo contrário. Voluntário, sim. Dos homens que é involuntário. Desculpa, confundi com incel, socorro. Bate na madeira. Temos um episódio muito bom sobre incels, procura aqui. As mulheres estão... Ou seja, as mulheres estão colocando na cabeça: mais vale eu ficar sozinha do que pegar um macho desse horroroso, do modelo do século passado. Eu não quero um cara desse. Eu tô muito melhor, porque agora eu trabalho, eu tenho grana pra me sustentar, eu não preciso da grana de um homem, eu voto, eu tenho meus direitos, e alguns ainda precisam ser conquistados. Por que você acha que tem tanto feminicídio, gente? Porque os homens não querem que isso aconteça.
Eles estão desesperados com a emancipação das mulheres. É por isso que eles matam a gente. Eles matam porque eles não veem saída. E eles preferem matar a gente do que eles mudar. Olha só a mente da pessoa. Sabe? Então, assim, tá muito além do que eles podem abarcar. Não tem mais volta. Não tem mais volta. As mulheres só vão daqui pra frente. E é isso. Se vocês não mudarem, a gente não vai voltar. A gente não vai voltar, não. Uma vez que uma mente se expande, quem falou isso foi Einstein. Uma vez que uma mente se expande, ela não volta mais ao tamanho original dela. Nossa, graças. Sabe? Então é isso. Uma vez que você foi pra frente, que você teve coragem, que você fez, que você terminou aquele relacionamento tóxico, que você se sustenta, que você tem sua casa, que você tem sua liberdade, que você tem sua liberdade de ficar sozinha na sua casa, comendo um pote de sorvete, assistindo comédia romântica no Netflix... É sua liberdade, ninguém vai tirar isso de você. Ao invés de ficar com um macho que te trata mal, que te bota pra baixo, que não te ajuda financeiramente, que não te ajuda emocionalmente, nada, só te traz atraso. Pra que você vai ficar com uma pessoa dessa? Que atrasa a sua vida. As mulheres estão percebendo que vale muito mais elas ficarem sozinhas. Justamente. Muito mais. E eu tô pra gravar um vídeo aqui. Isso tá impactando, gente. Tá impactando na taxa de natalidade dos países. Tá? A Coreia, por exemplo, que é um país que tá entrando em crise porque as mulheres não querem mais ter filho. Tá? O Canadá também tá entrando em crise porque as pessoas não querem mais ter filho. A população está envelhecendo e não tá nascendo mais criança. E o que acontece? Isso tudo é uma cadeia, tá? Isso tudo é uma cadeia social. A mulher percebe que ela não precisa de um homem pra mais nada, que ela tá muito melhor sozinha, logo ela não... Pra que eu vou ter filho? Não que a gente... Daqui a pouco a gente vai descobrir até que não precisa de homem pra ter filho, né? Deus queira, mas enfim. A ciência queira, enfim. Mas é isso. E aí elas também questionam, pra que eu vou pôr uma criança nesse mundo? E se nascer uma mulher? A gente tem esse medo, sabe? A gente tem muito esse medo. E se nascer uma mulher que vai sofrer as mesmas violências que eu sofro? E se nascer um homem, como que eu vou educar ele se ele de repente vira um incel, vira um abusador, vira um violentador? Pra que eu vou pôr nesse mundo uma pessoa? Pra que eu vou criar nesse mundo? E aí, ok, não vou ter mais filho. Vou ficar sozinha, vou ficar bem. E aí, e aí? Grande cataclisma mundial. E aí os homens estão desesperados, porque não estão sabendo lidar com isso, ao invés de pararem, respirarem e falar, ok, eu acho que o problema sou eu. Talvez seja. Ao invés de achar que isso tudo é o problema das... as mulheres estão fazendo querem isso. Mais, Não, vou matar elas. Não. O problema é você. Ok, talvez eu faça uma terapia. Talvez eu precise melhorar. Não. Eles não têm essa autorreflexão. Eles não têm. Eles estão tão introjetados, eles estão tão convencidos que eles estão certos, que eles são uma hegemonia, que eles são uma supremacia praticamente, que eles estão acima de tudo, que eles não vão parar e pensar que talvez o problema seja eu. Homens, tenham amigas mulheres, não necessariamente só ficantes, não necessariamente só uma mulher que você quer comer, pegar, beijar, qualquer coisa. Não, amigas mulheres de verdade, para ouvir essas coisas que elas têm a dizer para vocês. E tenham amigos homens, mas amigos de verdade, amigos com os quais vocês possam, não é um amigo do futebol, não é um amigo que só fala da mulher pelada ou manda foto de mulher sem roupa na porra do WhatsApp. Não, tenham amigos com os quais vocês possam falar sobre suas angústias, sobre seus sentimentos, amigos que vocês podem abraçar, que vocês podem beijar, e não necessariamente vocês ficarem com aquilo na cabeça de vocês, sou gay, eu tô beijando esse cara, eu sou viado. Caralho, gente! Pelo amor de Deus! Que século que vocês estão vivendo? Enfim. Exatamente, assim, o assunto é muito amplo, muito... Exatamente. Sabe, tem muitas coisas, muitos pormenores que a gente tem que colocar na mesa e analisar, mas assim, dentro de 1 hora de podcast é o que a gente tem pra falar sobre. E assim, como a gente fala sempre aqui, esse podcast, os nossos podcasts, a ideia é que eles sejam incômodos, com ou sem convidados, e que tragam questões para vocês pensarem, para não se encerrar nunca aqui. Então assim, significa que a partir daqui você pode ouvir um outro podcast, ou ler um texto, ou ler um livro, ou assistir um vídeo no YouTube, tanto faz. Assim, mas a gente quer começar a expandir a sua consciência. Essa é a ideia do Imagina
Pega no Olho leia desde mulheres, sempre. leia Simone de Beauvoir, leia Judith Butler, leia outras mulheres. Angela Davis, leia mulheres. É isso. Muito obrigado por você ter escutado a gente aqui até o final. Seja você homem, seja você mulher, passe este podcast para os amigos escutarem, discuta em cima desse podcast. A gente muito possivelmente deve voltar. E se você é de São Paulo, aí está escutando a gente deve em algum momento voltar com essa roda aí de masculinidade, né? Discutindo masculinidades. A gente vai avisar nas nossas redes, então você pode encontrar a gente pessoalmente lá, eu e os meninos que, vez por outra, pintam aqui no podcast. E, por favor, dê aí a sua opinião nos comentários, seja no Spotify, seja no YouTube. E nas redes sociais também, tá? Se você for escrever alguma coisa, putz, ouvi um podcast, não sei o quê, vai lá, marca a gente, indica para as outras pessoas, porque só assim é que a gente consegue romper a nossa bolha e crescer cada vez mais do que a gente já está crescendo por aqui. Muito obrigado mais uma vez por ter escutado a gente e até daqui 15 dias. Não se esqueça, esse podcast é quinzenal. Ele fica se alternando com o Imagina Se Pega no Ouvido, que é o nosso talk show musical. Então, uma semana sim, uma semana não. Tem pelo menos um episódio inédito. Beijos! E você, muito obrigado por ouvir mais este episódio de Imagina Se Pega no Olho. Lembrando sempre que esse podcast está disponível em tudo que é plataforma. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts. É só escolher acessando o endereço www.imaginasepeganoolho.com.br ou então o link da nossa bio lá no Instagram. E se você quiser ficar por dentro das nossas atualizações, basta nos procurar nas redes sociais. Estamos no Instagram, como Imagina Se Pega no Olho, e também no Threads e no Blue Sky. Mas nestes dois como Gibzilla, reunindo tudo que é da família de conteúdos Imagina. Tem também um canal no WhatsApp, para você não perder nenhuma novidade dos conteúdos que nós produzimos, sem depender dos algoritmos das redes sociais. O endereço também está no nosso link da bio. Não esquece que temos nosso canal no YouTube, hein? Já dá para ouvir todos os episódios e ainda ver alguns vídeos mais longos que a gente tem arriscado a fazer sobre gibis, discos e demais nerdices. Procura por Imagina Se Pega no Olho, se inscreve, dá like, comenta, compartilha e clica no sininho para não perder nenhuma atualização. E a gente tem também o nosso podcast filhote, que é o Imagina Se Pega no Ouvido, um talk show com quem vive de música a respeito das suas paixões musicais. E que está entrando numa nova temporada. Então assim, é só procurar na sua plataforma de áudio favorita a imagem do nosso olhinho, só que com 2 orelhinhas. Para quem gosta de cultura pop, também estamos no gibzilla.com.br, escrevendo semanalmente sobre filmes, séries, músicas, quadrinhos, o pacotão completo. E por último, se você tiver interesse em ajudar esse casal de produtores de conteúdo, considere mandar um pix de qualquer valor para gibzilla@gmail.com. Vai ser uma ajuda e tanto para quem rala fazendo um trabalho 100% independente. Era isso. Valeu demais pelo seu apoio e até o próximo episódio.